E já começou mais um programa Elga e Você, e eu sempre estou feliz demais de poder compartilhar esse tempo junto com vocês. E já confere aí o nosso super programa de hoje. A partir do momento que a gente olhar para a história da nossa mãe, a gente vai ver que muitas das nossas dores são semelhantes às delas. A gente repete muito a nossa mãe, principalmente nós mulheres. Aquele ponto de vista em que, para mim, não há mais perspectiva de vida. Faz com que o índice de suicídio aumenta muito. Quando você é materialista, quando você não tem uma crença, você não tem uma fé, quando você não tem fé no seu futuro, o que lhe resta? Só o hoje. E o hoje, muitas vezes, é pesado para as pessoas. Então elas não veem outra perspectiva a não ser cometer um ato criminoso contra eles próprios. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Olá, minha gente! Agora, no programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo espetacular e também estamos em um lugar sensacional, que é aqui na loja Fogaça Casa e Jardim, que é maravilhosa, tem os móveis assim sensacionais, que eu adoro estar aqui. E a nossa convidada também é maravilhosa, retornando ao nosso programa, Cirlei Teis, você é terapeuta comportamental, treinadora, né? E também já está pela segunda vez aqui em nosso programa. Cirlei, muito obrigada por retornar ao Elga e Você. Eu que agradeço, Elga, é um prazer sempre estar aqui falando com você e levando mais uma informação aí para as pessoas que te assistem, que te acompanham, né? E transformando vidas, né, Cirlei? Eu acredito que cada passagem sua, com toda a sua experiência conquistada, né, porque você estuda muito, você se especializou e tem isso como uma missão na sua vida, como seu propósito, passar todo esse conhecimento para frente, ajuda muitas pessoas que estão aí precisando dessa informação. Então a gente agradece muito por você estar aqui dividindo esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço, é muito bom realmente. Na verdade é muito mais que um estudo, é a gente se curando todo dia e através da nossa cura pessoal a gente consegue também ajudar as outras pessoas. O bom treinador, o bom terapeuta é aquele que se cura primeiro e através da sua experiência ele consegue realmente levar essa missão para o mundo e ajudar outras pessoas. Essa humildade é sensacional, né, minha gente? Eu acredito que é a base de tudo, né? A humildade, entender que a gente sempre está aprendendo. Mas, Cirlei, nossa pauta é sensacional. Hoje, minha gente, está chegando o Dia das Mães. Que data importante poder celebrar, né? Ter aí como é que eu posso dizer para você, ressaltar um ser que eu acredito que tudo começa dali, né? Nossa relação com a nossa mãe é algo tão forte e uma relação que a gente realmente tem que entender. Eu acredito que a grande maioria das pessoas, por todo o amor que a grande maioria de pessoas sente pela sua mãe, isso aí é algo quase que unânime, mas eu acredito que é algo muito, muito maior, né? Que só o amor, a ligação tem um significado maior. É muito mais profundo do que a gente imagina. Na realidade, a mãe é a primeira morada nesse universo de qualquer ser humano. Aí já dá para você perceber o tamanho da ligação, né? Porque o pai tem uma participação, sim, na geração de um filho, mas é a mãe, essa primeira casa onde a gente vai ali ser protegida, a gente vai ser nutrida, alimentada, gestada, é nessa morada. Então, mesmo diante de toda a dor, de todos os traumas, de tudo que aquela mulher tenha vivido, ela disse sim pra gente. E ela acaba, através de um processo de dor também, dando a vida pra gente, porque não é fácil ser mãe. A gente precisa primeiro desconstruir aquela ideia de romantizar uma gestação,
que a mulher ela passa por várias situações que são desconfortáveis desde o início da gestação. São poucas as pessoas que não têm um enjoo, que não têm dor nas costas. Então, os últimos dias da gestação é um processo bem doloroso, mas mesmo assim, a mulher ela traz em si essa vontade de ser mãe, né? Porque a gente é ensinada desde o primeiro dia que a gente é criança ainda a ser mãe. A gente muitas vezes não é ensinada a ser mulher, ser amiga, ser esposa, mas mãe a gente é ensinada desde pequenininha. Fica balançando as bonecas, né? Todo mundo já brincou de boneca com a sua filhinha, né? Exatamente. E Bert Helling, que já que a gente vai abordar sobre a visão das constelações, esse tema, Bert Helling fala que o maior sucesso de qualquer pessoa é atravessar o canal de nascimento e nascer. Então, porque ali é um processo dolorido, tanto para a mãe, como também para o filho. Então, quando você você precisa fazer uma escolha. Se você não escolher atravessar aquele canal, você vai morrer. Então, quando você escolhe nascer, você escolhe a vida. Só que muitas vezes, depois que a gente nasce, que é o maior presente que a gente recebeu na vida, e também dentro das constelações a gente fala assim, que nós nascemos da mãe perfeita. É somente aquela mulher e somente aquele homem teria o poder de nos dar a vida, não existe outra pessoa. Então, por mais que eu tenha conquistado na vida, nada é maior do que esse dom de nascer com vida e que a gente recebe da nossa mãe. Então, isso é muito forte e profundo. Todo mundo, então, está no lugar que deveria. Está no lugar que deveria, e nós nascemos dos pais perfeitos, né? Principalmente da mãe, que é aquela pessoa que nos gestou. Se ela e aquele homem não tivessem se encontrado, não seríamos nós que estaríamos aqui. Consegue, assim, eu compreendo e espero que todo mundo esteja vendo o quanto isso é profundo. Eu estou entendendo, Sirlei. Então, isso é muito profundo, porque pode ser que essa mãe não estivesse preparada para o depois de dar à luz. Ela também tinha suas dores, seus traumas. Ela, primeira coisa que a gente precisa ver, ela é um ser humano. E assim como nós, ela erra também. Tem seus defeitos, né? Está aqui para aprender também, porque a vida é isso. Exatamente. Então, pode ser que depois que ela tenha nos dado a vida, ela possa, como ser humano, passar por algum transtorno de personalidade, porque qualquer ser humano está passível, por exemplo, de ser narcisista, de ter transtorno de bipolaridade, vários transtornos de personalidade, qualquer ser humano. Só que a gente não consegue entender e acreditar que a nossa mãe possa passar por isso. A gente acha que ela é perfeita. Todo mundo tem essa expectativa da sua mãe, né? De esperar que eles sejam aqueles super-heróis, né? Que nunca vão errar, que eles precisam corresponder à nossa expectativa. E quando a gente é criança, a gente não tem maturidade suficiente para entender que a mãe, às vezes, ela não tem o tempo todo disponível para a gente, que ela precisa trabalhar, aí nasceu o irmãozinho, que ela vai ter que dividir o tempo para dar atenção para aquele. Então, às vezes, nós sofremos por ter frustrado as nossas projeções, porque ela não conseguiu corresponder às nossas projeções de que aquela mulher teria que estar sempre disponível para a gente. Então, isso é muito grave, porque quando nós, lá na infância, por não ter maturidade suficiente para entender aquele contexto, a gente significa uma memória, por exemplo, de abandono, isso na a vida adulta vai reverberar como escassez, como falta. Então, isso pode reverberar em várias áreas da minha vida, porque não é só a falta da minha mãe, porque a falta da minha mãe, ela pode gerar várias consequências. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm problemas de transtorno alimentar, por exemplo, ou come muito ou não come nada, é falta da mãe. A falta da mãe pode gerar tanto a falta de vontade de comer, como também pode gerar aquela necessidade de comer, de você acaba tendo problemas com sobrepeso, porque você tenta suprir aquela falta dela através do alimento. Então, essa relação com a mãe é tipo uma relação primária, onde você realmente precisa ter uma atenção. Exatamente. Para que essa relação seja a melhor possível e você não desenvolva outros distúrbios
por causa de algo, algum conflito que aconteceu ali entre vocês. Exatamente, porque quando você rejeita a sua mãe por algum motivo ou outro, por ela não ter correspondido, ou mesmo que às vezes justamente porque você ser filho de uma mulher que deveria ser aquela pessoa que cuida, que te protege. Você ser filho de uma mãe, por exemplo, que tem transtorno de narcisismo, não é fácil. Uma mãe que tenha transtorno de bipolaridade não é fácil. Até mesmo porque tem uma comparação, né? Exatamente. Às vezes você compara e fala, nossa, por que na minha casa, a minha família é diferente? Por que eu tenho aí um amiguinho onde a mãe tem aquele tratamento de amor e tal? Então essa comparação existe porque a gente se relaciona. E começam os questionamentos, né, Sirley? Exatamente. Então, a gente não teve escolha em relação àquilo, mas mesmo assim a gente precisa entender que aquela mulher é a mãe perfeita pra gente. Então, ela não escolheu ser daquele jeito, mas ela mesmo diante de tudo aquilo, ela disse sim para sua vida. É o que você precisa? O essencial. Nós temos que parar de olhar para o que não é essencial, dar mais valor para aquilo que não é tão essencial. Então, o mais essencial na relação com a mãe é o fato dela ter dado a vida para a gente. Então, esse é o essencial. A gente tem que partir desse pressuposto. A gratidão. Você tem que ser grato pela vida, entender que é essa mãe que você precisava nessa existência e que mesmo os defeitos, você tem que tirar lições a partir daí. Eu acredito que era o que você precisava para você se transformar, desenvolver e evoluir como um ser humano melhor nesta vida. Perfeito a colocação, porque realmente quando você se permite corrigir aquilo que ela fez, fazer diferente, sem rejeitar, sem excluir aquela mulher da sua vida, você vai estar cortando aquele ciclo dentro daquele sistema familiar. Sirley, vamos dar uma segurada, está maravilhoso, sensacional. Vamos deixar todo mundo aí na expectativa e vamos chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, aquele tempinho da água, a gente já volta. Estamos de volta, que bate-papo espetacular, né, minha gente? Que presença sempre marcante em nosso programa. Sirley Teis, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Quero te agradecer novamente, porque esse bate-papo é transformador. Mostrar para todo mundo a importância dessa relação com a mãe, que muitas vezes, muitos problemas que nós temos dentro de nós, advém daí, né, Sirley? Exatamente. Como a gente estava falando, a partir do momento que a gente olhar para a história da nossa mãe, a gente vai ver que muitas das nossas dores são semelhantes às delas. A gente repete muito a nossa mãe, principalmente nós mulheres. Então, se você parar para olhar para a história da sua mãe, você vai ver que ela também sofreu antes de ser mãe, porque ela também foi filha, ela também foi namorada, ela também teve os traumas, as crenças todas, até ela dizer sim para a nossa vida. Então ela é um ser humano normal. Então quando a gente, só o fato, eu não preciso nem fazer uma constelação, só o fato de eu olhar para a minha história e eu olhar para a história da minha mãe, eu vou ver quanta coisa eu estou repetindo dessa mulher. E geralmente, olha aqui que eu vou falar para você, geralmente nós rejeitamos na nossa mãe aquilo que a gente faz igual. É o nosso espelho, isso acontece muito. A gente fica apontando o dedo. Às vezes eu até faço alguns exercícios com as minhas clientes, quando elas chegam reclamando, né, e é um índice muito grande de mulheres que têm problemas com a mãe. É um índice muito grande, eu não imaginava que fosse tão grande. Eu também, fiquei surpresa aqui com essa informação, Sirley. Exatamente, de conflitos com a mãe. E o que nós precisamos entender quando nós temos conflitos com a mãe? Que, na verdade, nós estamos repetindo ela. Quanto mais eu rejeito um comportamento da minha mãe, mais eu tenho chances de repetir aquele comportamento. Às vezes um pouco disfarçado, né? Mas eu estou fazendo a mesma coisa. Eu posso citar um exemplo meu. A minha mãe, ela sempre focou muito no trabalho. Sim. E eu me sentia deixada de lado. E ela trabalhava, o trabalho era a prioridade da vida dela. Então,
E eu reclamava isso dela, porque ela, se fosse para ela fazer uma viagem a trabalho, ela deixava a gente sozinho, mas se fosse para ela deixar o trabalho dela para ficar com a gente, não acontecia. Então, e isso eu trouxe comigo até quando eu era adulta, né? Ficou aquela dor ali. É aquela carência, aquela falta de mãe que a gente leva, e é normal a gente ter essa falta de mãe e trazer essa carência. Só que se a gente não resolver isso e não entender que aquela nossa mãe, ela é desse jeito e que o melhor que ela tem, eu tenho em mim, e que em vez de eu ficar reclamando que ela não me deu amor, eu mesma posso me dar. Porque o que acontece quando a gente reclama da nossa mãe? A gente reclama que ela não dá amor pra gente, mas aí a gente também não se dá amor, a gente prioriza as outras pessoas, a gente se doa demais para os outros, tipo e acaba se deixando de lado. Então, como que eu quero que as outras pessoas me amem se eu não me dou esse amor? Então, uma exigência, eu acredito, demais das nossas mães. Então, a gente quer exigir demais um comportamento que a gente idealiza? Exatamente, a gente projeta a mãe dos nossos sonhos, aquela mãe super heroína e perfeita. E essa criança, quando a gente é criança, que a gente projeta essa mãe, ela está dentro da gente, né? Então, até tem grandes psiquiatras que falam que os maiores conflitos que nós temos na nossa vida adulta estão relacionados à nossa criança interior. E essa criança significa tudo isso ali na relação dela com o pai e com a mãe. Mas principalmente com a mãe, os maiores conflitos que nós temos é porque a gente quer demais dessa mulher. Porque você teve ela 100% disponível para você enquanto você estava lá no útero. Né? Esses 9 meses você teve ela disponível 100% para você. Aí quando você nasce, você tem essa mãe ali disponível no primeiro momento para te amamentar, para cuidar de você, né? Então você quer que ela permaneça sempre, só que depois de 4, 6 meses essa mãe precisa voltar a trabalhar, ela precisa cuidar do casamento também, ela precisa cuidar do marido também, dar atenção para o marido. Então, a partir desse momento, quando essa criança começa a perder um pouco daquele carinho da mãe, ela pode começar a se frustrar e significar, sabe, carências, faltas dessa mulher e levar essa criança ferida para a vida adulta. Essas carências que você significa ali na infância são as carências que vão colocar você muitas vezes de forma submissa numa relação, você ficar querendo atenção, você ser insegura, ser ciumenta demais. São essas carências que você traz lá da sua infância, que você é a falta da mãe ou muitas vezes do pai também. Só que você pode se dar isso, porque eu sou 50% minha mãe, você é 50% sua mãe e 50% seu pai. Então, quando está faltando amor, quando está faltando carinho, se dê. Se você se dá um abraço, praticar o autoabraço, você vai suprir em você mesma toda a falta do seu pai e da sua mãe. Você está se dando o amor que eles não te deram. Cirlei, então eu penso que somos autossuficientes emocionais. Somos autossuficientes emocionais a partir do momento que a gente aprende esse conceito da nossa importância e que a gente aprende a valorizar a nossa essência. Então, a nossa origem é aquela mulher e aquele homem. Se eu rejeitar esse homem e aquela mulher, eu vou estar rejeitando essa parte deles em mim. Então, se eu rejeito a minha mãe, vou rejeitar a parte dela, porque mesmo que eu tenha sido adotada, por exemplo, né? O meu pai e a minha mãe de origem, aqueles que me deram o melhor que eu tenho, até para eu ser adotada, eu precisei deles. Entende esse contexto? Então, se eu virar as costas, fazer de conta que eles não existiram, eu estou virando as costas para a minha origem, e essa origem vai fazer falta para mim. Essa essência, porque nós somos muito mais que DNA daquele homem, daquela mulher. Nós somos imagem, nós viemos de um sistema familiar. E quando eu sou adotado, eu vou ter 2 sistemas familiares. Eu tenho da família biológica e vou ter também dos pais adotivos. Então, é muito importante nessa relação eu nunca esquecer de ser grata àquele homem e àquela mulher que me deram a vida, porque se não fosse eles, eu não teria recebido esses outros pais que muitas vezes foram maravilhosos, me deram tudo que eu precisava. Eu não posso virar as costas para aqueles que me deram a vida, porque senão eu não receberia mais nada nessa vida, né? Então, você vê o tamanho da importância dessa relação. Então, nós queremos aprender, né, Cirlei, como ter, eu sei que é uma relação muito importante, que nós realmente precisamos ter a melhor possível com o pai e com a mãe. Como fazer isso, Cirlei?
Então, aí vem o segredo de tudo, né? Como fazer, como eu manter esse contato, principalmente para aquelas pessoas que... Tipo, um pontapé inicial, você me entende? Exatamente, um pontapé inicial, mas principalmente eu vou falar para aquelas pessoas que não têm uma relação muito boa com a mãe. Como que eu faço para mudar isso? Primeiro passo é eu assumir a minha origem, saber que, independentemente de eu não concordar com o comportamento do meu pai, não concordar com o comportamento da minha mãe, eu preciso ter o entendimento de que aquele homem e aquela mulher foram essencial para a minha vida. Ponto. Então, eu preciso primeiro ter essa consciência. Não concordo com coisas que eles fazem, eu posso não concordar, não existe óbice de eu não concordar, mas eu não posso, como filho, querer corrigir os meus pais, porque eles são maiores, eles são adultos, eles são capazes de resolver os problemas deles. Então eu preciso deixar eles na posição de grande e perante os meus pais, eu sempre me colocar como filho. Porque se eu conseguir mais, se eu estudei mais que meus pais não estudaram, se eu conseguir ter prosperidade, né, coisa que eles de repente não tiveram, mesmo assim, perante os meus pais eu sou pequena e eles são grandes, porque se eles não tivessem me dado a vida, eu não teria conquistado nada disso. Então, a partir do momento que a gente começar a despertar para essa consciência, né, de que eles são importantes, eu vou relevar aquilo que eu não concordo, eu deixo com eles sem julgamento, né, porque se eu julgar, eu vou estar me conectando com aquela energia e aí eu vou trazer mais daquilo para mim, então aquela relação vai ficar sempre problemática. Então, sem julgamento, deixo com vocês o que é de vocês, né? E escolho, a partir de agora, fazer diferente, mas para isso eu preciso tomar a força dela. Porque se eu rejeito a minha mãe, eu rejeito a força de vida. Porque ela, quando me nutriu, quando ela me alimentou lá no ventre, quando ela me nutriu, quando ela me gestou, ela não nutriu só a minha vida enquanto eu estava lá. É a força da nutrição que vai me levar para a vida. Então, se eu rejeito essa mulher e não tomo essa força que vem dela, por algum tipo de comportamento que eu tenha adotado depois, essa força vai me faltar nos meus contratos, no meu trabalho. Eu também não vou trazer a força que vem da mulher, que é da flexibilidade, para eu me relacionar, não só relacionamentos afetivos, como também nos relacionamentos de amizade, no trabalho, saber como me relacionar, ter a flexibilidade, porque um relacionamento, seja qual for, a gente precisa ter flexibilidade. E essa força vem da mãe. Pode falar. Eu falei, nossa, ela fala tanto, né? E tão bem, eu não quero nem interromper. Mas, Sirley, tudo que você está falando, eu acredito que nossos telespectadores estão lá também, assim, olha, pensando muito. Eu acredito que todo mundo que quer evoluir, quer melhorar aí nessa vida, aproveitar essa oportunidade, se quer dar o primeiro passo, tem que olhar para essa relação, né? Que é com a mãe, com os pais. Exatamente, a pessoa precisa olhar. Primeiro, como está a minha vida? Eu estou no meu lugar? Porque muitos filhos, já lá na criancinhas ainda, a partir do momento que a criança nasce, a mãe dá tanta atenção para aquele filho, para aquela filha, que ela acaba muitas vezes esquecendo do marido. Né? Então, esse é outro detalhe. Reclamações frequentes. Então, ela acaba esquecendo do marido, deixando ele de lado, esquecendo do relacionamento, porque aquele sentimento de mãe, lembra que eu falei no início? Que a gente já nasce com essa vocação de ser mãe. Então, aquilo é tão forte que a mulher, muitas vezes, ela esquece de todo o restante. Ela coloca aquele filho como prioridade. Quando a mãe transfere para a criança essa responsabilidade, ela está transferindo um peso muito grande. Ela não tem essa consciência, mas se eu esqueço do meu relacionamento, porque a criança precisa da família, ela precisa do pai e da mãe. Então, só que é claro que ele vem daquela concepção onde ele era sozinho, que ela gestou ele, cuidou. Então, a criança vai sugar ao máximo, porque é aquilo que ela sabe fazer. Mas se essa mãe não ter o entendimento de que o relacionamento entre ela e o marido é importante, que ela precisa cuidar também da relação, que ela precisa se cuidar também, ela
tá transferindo muitas vezes para essa criança um peso muito grande. E essa criança acaba entrando no meio daquele casal, muitas vezes assumindo um papel que não é dela, que não é de filho. Ela acaba assumindo muitas vezes o papel ali no campo sistêmico daquele sistema, muitas vezes de marido, da mãe, sim, né? Ela transfere, né? A mulher transfere. Acaba transferindo esse papel. Na realidade, tem que ser uma relação entre os três, né? O pai precisa participar ali também. Então, e isso compete muito a mãe ajudar nesse processo, porque o pai, para você ver, vamos falar rapidinho um pouquinho do pai. O pai, ele tem uma participação na geração de um filho muito pequena, né? E até aquele momento que ela engravidou, a mulher é dele. De certa forma, ele tá ali, a relação é dos dois. Então, de repente, a mulher engravida. Aí já começa a mudar o comportamento. Aí nasce o filho, ele vai perdendo o espaço. Então, se esse homem não tiver maturidade também, e se essa mulher não tiver essa maturidade para equilibrar tudo isso ali, muitos casais acabam se separando ali antes dos 3 anos dessa criança. Aí são outros problemas. E essa criança acaba entrando ali, muitas vezes, quando ela fica com a mãe, no papel de pai. E vai gerar várias consequências para essa criança na vida adulta. Compreendi horrores, inclusive, infelizmente, né? Não é incomum, a gente vê isso acontecer muito. Muito. Então, mas como você pediu, né, pra gente ver como é o primeiro passo para você fazer. O que eu quero falar? No meu canal do YouTube, eu tenho exercícios, tá? Para tomar a força da mãe. Que legal! Você, produz muito conteúdo no seu canal, Sirley? Eu tô produzindo agora, comecei recentemente, então tem bastante conteúdo lá para tomar a força do pai, tomar a força da mãe. São exercícios profundos. Então lá são 15, 20 minutos que você vai colocar o fone de ouvido à noite antes de dormir e você vai trabalhar todos esses emaranhamentos lá no seu inconsciente. Isso é o primeiro passo? É o primeiro passo. Você consegue fazer esse exercício com a gente? Então, eu vou fazer um rapidinho aqui, tá? Porque a gente não tem tempo, né? Mas espera aí. Vamos só deixar esse exercício para o final. Eu quero, antes de nós finalizarmos aqui esse bate-papo, nós vamos finalizar com o exercício que a Sirley vai aqui passar para nós, a constelação. Estamos aí olhando essa relação sob a ótica da constelação. A constelação ajuda também a resolver essas questões, a gente visualizar essa relação. E quando a gente fala de constelação, Sirley, muitas pessoas têm muitas dúvidas. Então eu quero saber um pouquinho sobre essa parte. Então, a constelação, ela não só ajuda você visualizar, como ela também, a gente faz os movimentos da constelação familiar, que a gente aproveita aquele campo e coloca tudo no lugar. Só que mesmo assim, às vezes quando você vem de uma vida toda, você também desenvolveu hábitos praticando aquele tipo de comportamento. Então, por isso que eu, além de fazer a constelação, eu desenvolvo os exercícios para aquilo que a gente identificou dentro daquela constelação, a pessoa pode dar continuidade. É como se fosse uma constelação guiada. Então, eu tenho vários desses exercícios lá no canal do YouTube, onde a pessoa pode, se ela não tem dinheiro para pagar uma constelação, que não é um procedimento muito barato, muito acessível, a gente tem vários conteúdos gratuitos nas minhas mídias sociais que a pessoa pode usar. Então, aqui nós vamos fazer um exercício agora para você tomar a força da sua mãe, tá? Então, esse exercício, como que funciona? Eu vou querer que você feche seus olhos. Olha, vamos lá, minha gente, junto aqui comigo, quem está em casa. Pode fazer? Quem está em casa também, Sirley? Pode sim. Viu, gente? Então é um exercício para tomar a força da mãe. Exatamente. Na edição, vocês podem até colocar uma musiquinha, né, relaxante aí. Então, Sirley, você segura aqui o microfone que eu vou fazer o exercício, né, minha gente? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente fazer uma inspiração profunda. Inspira, segura, enche o pulmão, o abdômen, conta até 5 e aí você solta lentamente pela boca semi-aberta, como se fosse soprando uma velinha. Então, quem está em casa pode fazer, a equipe aqui também pode fazer. Então, inspira, segura e solta. Aí você pode voltar com a respiração normal, continua com os olhos fechados. E eu quero que a partir desse momento você projete bem na sua frente a sua mãe. Tenta visualizar a sua mãe bem à sua frente. E aí você olha para os olhos dela.
se conecte com o olhar dela e vai sentindo a presença dessa mulher. Se nessa imagem você enxerga ela do mesmo tamanho que você, se ajoelhe em frente a ela. Se coloque na posição de pequena e ela de grande. E aí você fala para ela com a força da sua mente: querida mamãe, é muito bom me colocar nesse lugar apenas de filha e olhar para você como minha mãe, grande, forte e capaz. Diante dessa nova consciência, mãe, eu assumo meu lugar a partir de hoje apenas de filha e devolvo para você, mãe, tudo que carreguei até agora, por ter me identificado com sua dor, com seu sofrimento, mesmo que inconscientemente acabei repetindo você, mãe. Agora eu te entrego todo esse peso. Inspira profundamente. Imagina sua mãe estendendo as mãos e pegando. E ela fala para você: filha, sinto muito por não ter conseguido fazer diferente, por não ter correspondido às suas expectativas. Mas agora eu entrego para você, filha, toda a força que vem de mim e de todo o nosso sistema familiar feminino, para você ir para a vida sem ter que carregar e nem repetir os nossos erros. Você é forte e você é capaz. Imagina agora você fazendo uma reverência para essa mãe, agradecendo a ela por tudo, pelo dom de vida que ela te deu. E aí lentamente você vira as costas e imagina na sua frente o futuro, agora de posse de toda essa força que vem do seu sistema familiar feminino. Nesse momento, você sente a força de todas aquelas mulheres que sofreram, mas que chegaram até aqui para te dar esse lugar de quebrar os ciclos e repetições de padrões de todo esse sistema familiar. Eu quero que você imagine agora e sinta uma força chegando até você, de todas essas mulheres te empurrando para a vida. Sinta essa energia e caminhe para esse futuro, agora livre de pesos que você carregava que não eram seus. E aí você inspira profundamente, essa força leva para dentro de você. E no seu tempo, você pode abrir os seus olhos e tomar posse. Adorei, né, gente? De verdade, que sensação boa. Vou dividir algo com você. Eu imaginei a minha mãe nova, na época que eu realmente era pequena, que tinha aquela relação com ela. Não consegui imaginar de outra forma, você acredita? Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, se faz algum sentido, mas foi sensacional, uma paz muito grande. E eu vou repetir esse exercício. Cirlei, muito obrigada por esse bate-papo transformador. Eu tenho certeza que vai ajudar aí muita gente a ter esse conhecimento
olhar a vida de uma outra forma e buscar resolver, se existir algum problema, mas resolver, né, essas relações tão importantes com a nossa mãe, com os nossos pais. É a segunda vez que você está no nosso programa, mas eu quero que você seja a segunda de muitas, viu? Gratidão, Elga. É um prazer estar aqui com você, porque você está receptiva para a gente falar sobre esses temas, principalmente voltados aí para o desenvolvimento do ser humano. E o futuro, né, a mudança desse contexto que a gente vive hoje, só vai acontecer se a gente começar a olhar mais para as pessoas, olhar mais principalmente para nós mesmos, porque nós temos o poder de mudar a gente, mas nós não temos o poder de mudar o outro. Então vamos começar por nós mesmos, né? Parar de olhar para a mãe, para o pai, de criticar, vamos olhar para a gente, o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso, não só na nossa vida, como a vida das outras pessoas. Gratidão. Eu que agradeço. Nosso programa é assim, gente, nós gostamos de propagar, nutrir coisas boas, mudar esse mundo através do bem. Obrigada mais uma vez, viu? E o nosso programa tem muita coisa vindo aí, minha gente, nós só estamos começando. Logo após o intervalo, nós temos mais um bate-papo sensacional lá em nosso estúdio. Não saia daí. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sensacional, porque tem uma pessoa especial retornando ao nosso programa, Leandro Dornelles. Eu fico tão feliz com a tua presença aqui, adoro de verdade ter esse bate-papo de forma leve, sempre cheio de conteúdo interessante. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, agradeço a oportunidade, principalmente, né, em respeito a esse espaço que você cede para que a gente possa falar de tantos assuntos interessantes, aqueles que também estão nos assistindo, né? Eu peço até licença para poder falar desse assunto, porque é um assunto que mexe com as pessoas. É verdade. Mas eu estou feliz por estar aqui, muito obrigado. Ah, felizes estamos nós. O tema é muito pertinente, né? Infelizmente, os números são alarmantes. Sim. E nós vamos falar hoje sobre o suicídio. Sobre o suicídio. É triste falar que os números são alarmantes, né? Porque, na realidade, a gente tem que propagar o amor à vida, né? Todo mundo, uma grande maioria das pessoas estão aí lutando para sobreviver. Infelizmente, tem pessoas que doentes também, de várias maneiras, Sim. tiram a sua vida. Sim. E os números são como grandes, eu falei, grandes. São assustadores. Hoje nós temos aí catalogado mais ou menos quase 1 milhão, né, de suicidas, só para você ter uma noção, né, em cerca de 25 milhões de tentativas. Então imagina o quão grande milhões é de tentativas. Tipo assim, você imaginar que a pessoa chega a tentar se matar. 25 milhões, olha então, só. É um resultado estrondoso, é um resultado que nos assusta quando a gente fala, até porque não estamos acostumados a ouvir falar, né? Sim. Então nos assusta de repente. É um assunto que as pessoas têm preconceito, né? Não querem conversar sobre, por mais que seja um problema que às vezes está do lado, né? Dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Não é difícil você estar em um ambiente e a pessoa comentar, nossa, fulano de tal se suicidou, não é algo que está tão distante. Eu quero saber um detalhe, foi esses números que chamaram a sua atenção para você idealizar este livro, que é o Livro Amarelo? Tanto este número, quanto também a perspectiva que eu tinha em relação à vida, a perspectiva que eu tenho. Eu acho que nós temos que valorizar constantemente o ato de estar aqui no planeta Terra. E eu comecei a perceber que muitas pessoas estão voltando para o plano espiritual de maneiras diversas e quase todas elas através também do suicídio. Seja ele do suicídio direto, seja ele do suicídio indireto, que também existe, as pessoas nem sequer prestam atenção nisso. Fiquei curiosa, suicídio direto, suicídio indireto. Vou falar sobre eles. E aí também tem essa questão, né? Nós temos o Setembro Amarelo, em que a gente vê que tudo se converte para o Setembro Amarelo. Sim. Mas e os outros meses? E os outros dias dentro da minha casa? Como lidar com uma pessoa com pensamento suicida? Pior ainda, como identificar que uma pessoa está com um pensamento suicida quando de repente eu olho para aquela pessoa e ela está sorrindo, ela é alegre, ela é feliz. Isso acontece muito. Às vezes você vê relatos assim de pessoas que são próximas à pessoa que infelizmente se suicidou, fala, nossa, que pessoa, ela era alegre, maravilhosa, gostava da vida e surpreendeu a todos com o suicídio. E o pensamento suicida, ele é muito sutil, Elga.
Eu falo porque eu também já fui depressivo durante muitos anos. Fiz tratamento, fui para o psicólogo, né? Fiz tratamento com psiquiatra também durante um período e isso me ajudou. Só que eu fui atrás deste auxílio quando eu tive meu pensamento suicida. Eu Foi cheguei isso que você a ter. falou, opa, Falei, não está não certo. está certo. Mas isso eu tinha o quê? 17 para 18 anos, eu consegui perceber isso. Outras pessoas não percebem. Sim. Tem pessoas que cometem o ato, a prática do suicídio, de maneira totalmente inconsciente. Agora tem pessoas, assuste, que elas próprias, né, elas organizam, elas criam etapas para o próprio suicídio. Elas pensam em como fazer, com data, com hora, com local. Tipo, é algo até planejado? Quem culpar, isso, planejado, até quem culpar. Fazem aquela carta para culpar alguém. E aí nós vamos para aquela questão, esta pessoa, ela está fazendo por maldade? Não, ela é doente. E ela precisa do nosso socorro, ela precisa do nosso apoio, de nosso abraço. Ela precisa que a gente perceba e insista. Tem pessoas que me perguntam, mas Leandro, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga que ela não aceita nem tocar nesse assunto. Não interessa. Toque nesse assunto. Você tem que furar, tipo Segure. assim, quebrar aquele bloqueio, né? Exatamente. A pessoa precisa se abrir, ela já está fechada. Isso, Ela quebra tá... esse tabu. Sim. Né? Dentro da própria família, dentro do seu ciclo social, quebra esse tabu. Se a gente se reúne para falar todos os assuntos bons, agradáveis, vamos falar de algum assunto também que é um pouquinho pesado? Vamos falar de morte? Por que não? Ninguém não faz quer. parte, né? Ninguém quer falar. Ninguém quer. E não Mas faz parte, faz parte da vida. De nossa vida? Exatamente. Sim. Posso falar de futebol, posso falar de festa, eu posso falar de confraternização, eu posso falar de religião, de política? Sim. Então vamos falar de outros aspectos que também nos cercam, são importantes para a nossa constituição quanto humanos aqui na Terra. Sim. E falar dele é necessário. Estamos aí adentrando a este tema aqui nesse nosso bate-papo. E no livro você reúne vários profissionais, né? Bem pensadamente, isso. Lógico, psicólogos, pessoas que estão aí, tem a técnica também para lidar com a situação. Como é que foi essa sua busca? Primeira coisa que eu queria era um livro que fosse de acesso a toda a população, né? Que qualquer pessoa que ler este livro vai entender e vai buscar essa sensibilização. Sim. Então o livro é tanto para a família, tanto para quem também está com pensamento suicida, porque este livro vai chegar na mão desta pessoa. Então a ideia foi, eu vou buscar profissionais da área da saúde, primeiro os psicólogos, que está ali no front, né, na linha de frente, né? Sim. E eu busquei psicólogos especialistas em traumas, em suicídios, em doenças psíquicas que realmente levam a pessoa a cometer o suicídio. Entendi. Então nós temos hoje 5 psicólogos que escreveram, do ponto de vista da psicologia, como prevenir o suicídio, como sensibilizar a família, como pedir para que as pessoas reparem mais umas às outras, né? Para que possam identificar um potencial suicida no seu lar, ou até mesmo no seu ciclo social entre os seus amigos. Então, essa busca ela foi bem prioritária, porque eu também tinha uma preocupação. O livro ele não pode incitar uma pessoa a cometer o suicídio. Não. A leitura do livro ela é muito clara, ela é muito limpa, né, dessas informações perturbadoras. Então, você não vai encontrar no livro, por exemplo, falando aspectos do que acontece, por exemplo, qual que é o processo do suicídio, como que executa um suicídio. Não. Ele faz aquela introdução, ele faz a observação para que não chegue a este ponto. Foi algo que você observou em outras obras, então? Isto, exato. Entendi. Também. E você teve todo o cuidado de produzir algo que não trouxesse. Que não trouxesse. Então, por exemplo, se a gente vai hoje para a própria mídia, quando vai cobrir um evento de suicídio, não mostra. Né? Faz a reportagem de maneira muito bem elaborada, mas não mostra exatamente todo aquele processo. Por quê? Isso as pessoas não precisam saber. Até porque a gente tem que lembrar que alguém está assistindo e pode ver e querer fazer. A mesma coisa com o livro. Infelizmente. Exato, tem. Então a mesma coisa com o livro. Engraçado, né? Como é que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando você está lidando com um número grande de pessoas. É uma responsabilidade. E tratar de literatura foi mais ainda, porque a literatura ela é interpretável. Sim. Como é que eu vou escrever alguma coisa que é tão tabu na sociedade para que realmente seja um processo de sensibilização e de prevenção? E não de forma a cutucar a pessoa. E nós conseguimos. Porque esses profissionais trabalham há mais de 15 anos com suicidas. Então eles sabem exatamente que ponto tocar. E aí eu tenho um capítulo que é meu, que é a visão do espiritismo em relação aos suicidas.
Só que eu fui um pouquinho mais adentro. Eu falei o que acontece com o suicida no mundo espiritual. Tipo, após o suicídio. Após o suicídio. E Entendi. a proposta do projeto nós temos então 6 coautores. Na próxima edição, que está previsto para a gente conseguir aí 5.000 exemplares, né? Agora são 1.000 exemplares que vão ser distribuídos gratuitamente, instituições religiosas, instituições Achei maravilhoso, sociais, na hora que me mandaram um isso, release, falou que a obra vai ser distribuída gratuitamente. E você realmente fez para isso, né, Fiz Leandro? Fiz para isso. Né? Falei com todos os escritores, olha, não tem direito autoral para vocês. Topam? A gente está junto, Leandro. Até porque eles já conhecem também o meu trabalho. Né? E aí, a próxima edição eu vou colocar mais 3 capítulos, que é de um médico, de um enfermeiro, e eu estou agora em conversa com um comandante, né, da Corporação de Bombeiro Militar. O que te motivou a buscar esses profissionais agora para a próxima edição? Para realmente continuar alinhando estes mesmos pensamentos e mostrar para as pessoas, por exemplo, o que o psicólogo fala também está sendo confirmado pelo enfermeiro, porque o enfermeiro também tem acesso. Com certeza. Por exemplo, um bombeiro militar, o que tem a ver com suicídio? Tudo, porque o cara quando vai pular de uma ponte é o primeiro que chega ele tá lá. Então ele precisa saber lidar. Tem Como é que eu vou lidar? Conversa com a pessoa. E aliás, ele também tem uma preparação para aquela situação. Precisa. Com certeza. E a experiência dele, a vivência dele vai contribuir, por exemplo, a um pai de família, ao ler o capítulo dele, fala, cara, está acontecendo isso na minha casa. Quem que eu posso já buscar de ajuda? Né? E aí eu vou para a medicina também, eu vou para atrás dos médicos. Por quê? Porque eles também sabem, eles também estão na linha de frente. Então nós não vamos limitar, por exemplo, o livro amarelo apenas em uma única, vamos dizer, linha. Não. Entendi. É amplo. Né? Porque falar de suicídio todas as pessoas podem falar. Tanto que o próximo capítulo da parte religiosa vai ser de um pastor. Eu quero que ele fale do ponto de vista da igreja dele, o que é o suicídio. E cada pessoa tem a sua experiência, Isso. Então engrandece demais a obra. Ajuda muito. Com ajuda certeza. Muito, né? E mais do que isso, é propagar este bem ao maior número possível de pessoas. Maravilha. Então, assim, se você me perguntar, Leandro, você acha que vai conseguir pelo menos atingir 10%, 8% de 200 mil? Provavelmente não. Mas se eu conseguir 1%, já é um bom resultado. Com certeza. Porque é de grão em grão que a gente consegue. Esse livro está disponível também no digital? Sim, o Claro, livro porque vai digital estar a gente disponível. chega mais longe. Isso. Então é só acessar o site humanoseditora.com.br e vai estar lá o download em PDF, sem bloqueio nenhum. Acho que você só vai digitar o seu nome e e-mail, baixou, você pode mandar para todas as pessoas do seu contato. E vamos adentrar um pouquinho mais ao tema que se refere ao livro. Porém, vamos dar aquela seguradinha bem rapidinho, Leandro. A gente já volta, vamos chamar um intervalo bem rapidinho. Estamos de volta hoje batendo esse papo interessantíssimo. É um bate-papo assim, de extrema relevância, né? Infelizmente, este momento que nós vivemos pós-pandemia, porque eu adoro falar pós-pandemia, mas a incerteza da pandemia também foi algo que motivou muito a esse tipo de comportamento, né? Aumentou a depressão, a ansiedade e, consequentemente, o suicídio, né, Leandro? A incerteza, o ponto de vista materialista, aquele ponto de vista em que, para mim, não há mais perspectiva de vida, faz com que o índice de suicídio aumenta muito. Quando você é materialista, quando você não tem uma crença, você não tem uma fé, quando você não tem fé no seu futuro, o que lhe resta? Só o hoje. E o hoje, muitas vezes, é pesado para as pessoas. Então elas não veem outra perspectiva a não ser cometer um ato criminoso contra eles próprios, que é o suicídio. Nossa, você falou uma coisa que deu uma brida assim para mim, sabe? É quando a pessoa não tem essa perspectiva de futuro, realmente resta um vazio ali, ela tem o agora. Exato. E é neste agora em que ela pode cair num abismo, né, e não ter aquele retorno. Então, isso nós temos que prestar atenção. Você vê que uma vida com propósito muda tudo, né, Leandro? Muda. E não precisa ser necessariamente uma religião. Sim. Tenha propósito. Acredite em alguma coisa. Eu pergunto para as pessoas, você crê? Eu não acredito em religião nenhuma. Eu não perguntei se você crê em religião. Você crê em você? Adorei. Em você. Crê em você. O que você quer? O que você é? Entende? Né? Ter uma vida materialista
Claro que não é adequado porque nós somos espíritos, tendo experiências humanas, mas não é inadequado. Eu posso ter uma vida materialista, mas com propósito, porque no final das contas, quando eu desencarnar, eu vou descobrir que mesmo eu supostamente sendo materialista, agindo como materialista, mas tendo um propósito, eu consegui fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Não vai me pesar tanto assim. Nós estamos aqui para isso, né, Leandro? Eu acredito que quando você toma essa consciência e se apossa disso, você transforma a sua vida. Transforma das pessoas. Isso não quer dizer algo que eu não vou ter problema. Vou ter aborrecimentos. Faz parte, sim, né? Vou ter tristezas, eu vou ter melancolias, eu vou ter alguns distúrbios até emocionais, porque fazem parte de nossa constituição. Mas eu não vou me abater. Porque eu estou lutando por algo que eu acredito, eu estou lutando por aquilo que está lá na frente e eu consigo ver. Outro pode não ver, não tem problema, mas eu vejo. Todo mundo tem seus altos e baixos, né? Na vida de todo mundo, o mais otimista, né? Também tem os altos e baixos. Aí quando você está naquele momento, sabe o que eu faço? Eu vou dar uma dica para as pessoas. Vai passar. Né? Vai passar, eu faço alguma coisa, porque nós somos responsáveis. Sim. Quando você está com a energia baixa, eu falo, gente, o que eu vou inventar para dar essa mudada? Mudar a sintonia. Está na minha mão, né? É a minha responsabilidade mudar isso. Eu faço uma bike, faço um exercício. Falo, não, vamos mudar essa ótica aqui, essa energia. E é tanto nossa responsabilidade isso, que também quando a gente está sendo cometido, porque é importante a gente falar que pensar no suicídio, tratar o suicídio, ele é uma doença, tá? Ele é uma enfermidade silenciosa. Né? A depressão também é uma doença silenciosa que mata milhões de pessoas. Sim. O suicídio também é uma doença muito séria que deve ser encarada. Então, quando eu já estou numa perspectiva de suicida, eu também tenho a responsabilidade, mesmo estando doente, de buscar ajuda. Que nem você falou, vamos movimentar? Cara, eu gosto de fazer ciclismo, vamos fazer, mas eu não estou conseguindo mais, não está legal. Gosto de patinar? Legal, não estou conseguindo. Eu gosto de fazer alguma atividade física na academia? Não estou conseguindo. Opa, tem alguma coisa errada. Qual que é o meu dever? Liga, né? É procurar ajuda. Entende? Se eu não estou conseguindo sozinho, procura ajuda. Buscar um profissional. Exato. Nós não nascemos no planeta Terra sozinhos. Sim. Precisamos um do outro. Né? Eu complemento o outro também me complementa. Não quer dizer que eu não sou ninguém sem o outro. Eu tenho a minha individualidade e ela é respeitada, mas eu preciso do outro, até para adquirir conhecimento, até para chorar. É bom você ter alguém do lado, né? Porque esta pessoa que quando te acalenta, te apoia, ela vai ter uma visão diferente. A energia dela de conforto vai aliviar essa pressão que está na mente da pessoa. E, consequentemente, falando do lado do espiritismo, afasta qualquer tipo de indução negativa de irmãos que já se encontram desencarnados. Até irmãos que cometeram suicídios. Porque muitos deles ainda permanecem entre nós, né, de uma maneira ou de outra, nos excitando a comportamentos ruins e negativos. Outros nem sequer têm noção. Que é amplo isso, né? Você tocou num assunto que também é uma vertente. É uma vertente. Porque, lógico, você tem aí as patologias mentais, né, que desenvolve aí um comportamento suicida até chegar ao suicídio, que seria a depressão, a ansiedade e outras doenças também. Mas existe a questão espiritual também. Existe. Na verdade, 100% de nós, tudo que nos cerca é espiritual. Né? Agora, não quer dizer que por um processo físico, biológico que nos aconteceu, não seja também espiritual. Porque tudo que nós temos aqui, tudo que nós temos aqui é uma roupagem. Este corpo é uma roupa. O que você está vendo, o que vocês estão vendo é uma roupa. Este não sou eu verdadeiro. Eu sou um espírito, eu sou eterno, uma única vida. E com esta única vida eu tenho várias experiências para eu poder evoluir. Então, eu tenho que encarar nesse aspecto, esta roupa, esta vestimenta, como um dever, tanto social quanto também espiritual, de cuidar desta roupa. Então, qualquer enfermidade que afeta a minha roupa, ela é responsabilidade minha. Qualquer, direta ou indiretamente, ela é responsabilidade minha. E precisamos pensar mais sobre isso. Sim. Então, quero dizer que a cura é uma responsabilidade minha? Não. Mas é um dever do qual nós temos que persistir por ele. Com certeza. Leandro, estamos aí com o livro na mão, a gente não consegue mostrar o livro, esse livro maravilhoso. Vou aproveitar aqui, close aqui. Vou mudar aqui, aí, livro amarelo.
Gente, que obra maravilhosa, Leandro Dornelles, organizador, a importância da sensibilização e da prevenção constante ao risco do suicídio. Adorei porque realmente, se é um assunto, aliás, temos números expressivos, não temos que ter só um mês de conscientização. Né, Leandro? Foi isso mesmo que foi essa a ideia. Essa sua conscientização, a provocação maior de tudo isso, porque a gente precisa falar o ano todo. O tempo porque essas inteiro. Pessoas também eles estão num momento muito difícil. É como né? você disse, Muito pós-pandemia ainda vulnerável. piorou mais ainda a situação para essas pessoas. Sim. O livro amarelo, é como você ponderou essa questão do setembro. Ele é importante, o setembro amarelo? É óbvio que é, e ele vai continuar sendo. Né? Porque é todo o movimento que se faz nessa época, é toda uma energia destinada para ele. Mas nós podemos fazer muito mais que isso. Não tem que esperar o governo, né? Não tem que esperar só apenas uma instituição fazer alguma coisa. Na realidade, está muito à nossa disposição termos darmos esse primeiro passo, olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ter essa preocupação com as pessoas. Porque às vezes a gente passa... Aliás, nós não conseguimos ter a percepção que às vezes as pessoas estão num momento delicado da vida e você até contribui para que a pessoa se sinta pior. Eu sou uma pessoa que eu tenho aquela consciência e responsabilidade de todo mundo que está perto de mim, eu quero que ela saia melhor. Isso. Sabe, eu gosto de plantar isso no mundo e eu acho que isso ajuda muito as pessoas. Precisamos. E não temos que se preocupar se estas pessoas vão devolver para nós. Não. Jamais, é eu que quero dar, eu quero fazer isso por mim, sabe? É algo que eu acredito que eu tenho muito e eu gosto de passar para a frente. Sim. Quero te agradecer essa visita. Obrigado. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu tenho só uma coisinha, você falou uma coisa interessante. Esses tempos atrás eu apresentei a ideia do projeto para um conhecido, ele disse o seguinte, mas se a pessoa já suicidou, para que ela precisa? Não acredito. As pessoas levam isso também como negação, mas como brincadeira. E não é uma brincadeira. Isso é tão sério, né? A seriedade desse assunto. Mas eu também levei para brincadeira. Eu falei, melhor ainda, se ela já se suicidou, então que a gente convida ela em espírito para que ela possa aprender agora para não cometer o erro de novo quando vir para a Terra ou para qualquer outro planeta. E você é sempre elegante, né? Tem que ser, né? Achando uma saída elegante. Tem que ser. Mas eu que agradeço, de verdade, do fundo do coração. Sim, olha, as portas estão sempre abertas. Eu adoro ter você aqui comigo. Sempre é um bate-papo engrandecedor, que acrescenta muito na vida, na minha e na de muita gente. Então, eu te espero aqui, porque nós temos umas pautas pendentes. Temos. Lembra? E eu vou cobrar de você. Lembra, pode cobrar que a gente volta. Muito obrigada, vou esperar meu livro também. Vou te entregar, prometo. E até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Muita luz para você, para o teu programa, para toda a equipe. Muita luz para você de casa. Um beijo no coração e vamos pensar sempre positivo. Obrigada. E o Elgue, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, então calma, é rapidinho. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveita a oportunidade, pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Deixa a sua mensagem no nosso Instagram, vai nos fazer muito feliz. Ou também pode ir para o nosso canal no YouTube, tem um conteúdo fantástico lá à sua disposição, te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.